Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício de integral simples, a integral de x ao cubo dx sobre 25 menos x quadrado ao quadrado. Este é o exercício que está no livro do Luiz Leitou, de terceira edição, página 550. Eu sou o professor Luiz Maggi e vou resolver esse exercício passo a passo. O que eu vou usar para resolver esse exercício é a integral por substituição trigonométrica. A substituição trigonométrica, ela se usa de algumas identidades trigonométricas bem conhecidas. A mais conhecida, em que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, resulta na igualdade cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Uma outra identidade trigonométrica, secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado, que também pode ser trabalhada e resultar na tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado menos 1. Nós vamos adaptar a primeira fórmula, cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado, na expressão 25 menos x quadrado. Nós vamos fazer a seguinte substituição. Lembre-se, você tem que adaptar de modo que apareça lá 1 menos seno ao quadrado, que você vai poder substituir por cosseno ao quadrado. No meu caso do 25, eu vou fazer x igual a 5 seno de θ. Por que 5 seno de θ? Como o x está ao quadrado, eu vou obter 25 seno ao quadrado de θ, podendo colocar 25 em evidência e obtendo o meu cosseno ao quadrado. Bem, se o x é 5 seno ao quadrado, o dx é o 5 vezes a derivada de seno é cosseno, 5 cosseno θ de θ. Com estas substituições, nós obtemos a seguinte integral. Integral de x ao cubo sobre 25 menos x quadrado ao quadrado dx, que vai se transformar em integral de x ao cubo. Então, o x ao cubo ele vai se transformar em 5 seno θ ao cubo. 25 menos x quadrado. O x quadrado vai se transformar em seno ao quadrado de θ, né? 5 seno ao quadrado de θ, 25 seno ao quadrado de θ. E o dx vai se transformar em 5 cosseno θ de θ. Então, nós vamos resolver agora uma integral por substituição trigonométrica, mudando a variável. Ao invés de trabalhar com a variável x, eu vou trabalhar com θ e usar as fórmulas de integração que envolvem senos, cossenos, tangentes, secantes. Ou seja, eu vou resolver agora esta integral. A integral de 5 seno de θ ao cubo, 25 menos 25 seno ao quadrado de θ ao quadrado, 5 cosseno θ de θ. Inicialmente são continhas simples. Por exemplo, 5 seno θ ao cubo, aplicando propriedades de potência, é 5 ao cubo vezes seno ao cubo de θ. O 25 entre parênteses é um fator comum, então 25 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ, tudo isso ao quadrado. E o 5 cosseno θ de θ. Bem, mais algumas continhas simples, né? Eu sei que 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então, e o 25 também vai ficar ao quadrado, né? Então, a vezes b ao quadrado é a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então, 25 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 à quarta. Perceba que eu tenho 5 à quarta embaixo e 5 à quarta em cima. 5 ao cubo de 5. Obtendo essa expressão. 5 à quarta seno ao cubo de θ. 5 à quarta cosseno a quarta de θ vezes cosseno θ. Nós vamos simplificar o 5 à quarta com o 5 à quarta. E perceba que tem um cosseno θ que vai simplificar também com o cosseno à quarta, obtendo então a seguinte expressão. Integral de seno ao cubo de θ dividido pelo cosseno ao cubo de θ de θ. Bem, nós sabemos que seno sobre cosseno é a tangente. Então, nós caímos agora numa expressão mais simples, que é a tangente, né? Seno ao cubo sobre cosseno ao cubo, ou seno sobre cosseno ao cubo, isso é equivalente a tangente ao cubo de θ de θ. Então, agora não vou resolver mais a integral de 5 seno de θ ao cubo, 25 menos 25 seno ao quadrado de θ ao quadrado. Vou resolver agora a integral de tangente ao cubo. Nós vamos resolver essa integral. Lembre-se, como envolve uma tangente, nós temos algumas formulazinhas importantes aí para poder fazer uma escolha adequada na hora de resolver. Por exemplo, nós sabemos que a derivada da secante de θ é a secante de θ vezes tangente de θ. E nós sabemos também que a derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ.
Isso é importante ter em mente na hora de fazer uma substituição ou procurar alguma forma de resolver a integral. Lembra, a integral você vai ter que, em algumas vezes, fazer uma substituição, chamar de u, calcular du e assim por diante. O que nós vamos fazer? A tangente ao cubo é a mesma coisa que tangente vezes tangente ao quadrado. E lembre-se, a secante nós vimos lá no início, nas identidades trigonométricas, secante ao quadrado de θ é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Quer dizer que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Nós sabemos também que a derivada de tangente é secante ao quadrado. E a derivada de secante é secante θ vezes tangente θ. Então nós vamos usar essas informações para poder resolver a nossa integral, transformar essa expressão em uma expressão como integral possível de ser calculada de maneira simples. Nós vamos resolver então a integral, aplicando a formulazinha, e vamos transformar a nossa expressão. Vamos transformar a nossa expressão, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Se nós aplicarmos a distributiva, tangente vezes secante ao quadrado menos tangente. Aplica a distributiva, tangente vezes secante ao quadrado menos 1, tangente vezes secante ao quadrado menos tangente. Como integral da soma ou subtração é a soma ou subtração das integrais, então eu transformo isso em duas integrais. Primeira integral entra em integral de tangente vezes secante ao quadrado, menos a integral da tangente θ de θ. Perceba que novamente eu vou resolver agora outra integral. Estou tornando a minha integral mais simples, mais fácil de resolver. Nós vamos resolver agora a integral da tangente θ secante ao quadrado de θ, menos a integral de tangente θ de θ. Primeiramente, esta integral. Lembre-se que nós vimos lá atrás que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, neste caso aqui, eu vou fazer uma substituição simples, fazendo u igual a tangente. Aí o du vai ser a derivada da tangente de θ. Então, o meu du vai ser secante ao quadrado de θ de θ. Perceba que substituindo isso na nossa integral, a integral da tangente de θ é a integral de u, secante ao quadrado de θ é o du. Transforma essa integral em integral de u du. Integral de u du é uma integral de potência simples. É só fazer u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, o que vai me dar u ao quadrado sobre 2. Bem, perceba que nós resolvemos em termos de u, mas a integral que eu estou resolvendo é a integral da tangente de θ secante ao quadrado de θ de θ. Então eu volto, u igual a tangente θ, e obtenho a minha expressão. Essa integral é a integral de tangente vezes secante ao quadrado, é a tangente ao quadrado sobre 2. Jogando essa expressão, nós temos a primeira integral é a tangente ao quadrado de θ sobre 2, menos a segunda integral. Nós vamos resolver agora a integral da tangente de θ de θ. Lembre-se, tangente é seno sobre cosseno. Bem, aqui nós podemos novamente usar uma substituição simples. Neste caso, fazendo u igual a cosseno θ. Lembra que a derivada de cosseno é menos seno. Então, o du é a derivada de cosseno menos seno θ de θ. Bem, substituindo isso, nós temos, lembre-se, seno θ de θ, que está lá na integral, vai ser menos du, ou menos 1 vezes du. E o cosseno θ é u. Substituindo isso, nós temos integral de menos 1, que é o sinal negativo que apareceu no du, dividido por u, que é o cosseno θ. Bem, esse menos 1, o menos eu posso tirar da integral, transformando isso em menos integral de 1 sobre u du. Lembrando das formulazinhas, a integral de 1 sobre u é o ln de u. Então, nesse caso aqui, nós vamos obter menos ln de u mais c, que é a nossa integral. Só que integral em termos de u. Como nós queremos a resposta em termos de cosseno θ, basta substituir e nós vamos ter ali em cima a nossa integral, que vai ser menos ln do cosseno θ mais c. Bem, essa é a resposta da integral de tangente. Nós vamos substituir e terminar a integral da tangente ao cubo. Jogando na formulazinha, menos com menos dá mais, e nós vamos ter tangente ao quadrado de θ sobre 2 mais ln do cosseno θ mais c. Só tem um problema. Essa integral, essa resposta, é em termos da variável θ.
E o exercício número 14 do Leitode é em termos da variável x, a integral de x ao cubo sobre 25 menos x quadrado ao quadrado. Bem, como que nós chegamos nesse resultado em termos de θ? Lembre-se, inicialmente você fez lá no início a primeira substituição, x igual a 5 seno θ. Se o x é igual a 5 seno θ, nós podemos, a partir das relações trigonométricas, calcular a tangente de θ em termos de x e calcular o cosseno de θ em termos de x. Lembre-se, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Você tem o seno, né? Nós sabemos que o seno de θ é x sobre 5, então seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, aí dá para calcular o cosseno, aí você joga o cosseno de θ em termos de x ali. Tendo cosseno e sabendo que o seno é x sobre 5, seno sobre cosseno é a tangente, você joga a tangente ali e resolve a continha. Bem, se você não quiser usar relações trigonométricas, que já foi feito em outro exemplo aqui, em outro exercício, nós podemos resolver isso de uma maneira assim, um pouco mais simples, mais prática. Lembre-se que o seno e o cosseno de θ dependem de um triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo agudo aí já fixado como θ. Se o seno de θ é x sobre 5, o seno é o cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa 5. Perceba que falta o cateto adjacente, vamos chamar aqui de y. Pelas relações trigonométricas, pelas relações pelo teorema de Pitágoras, x² mais y² é igual a 25, o que me dá y igual a raiz quadrada de 25 menos x². Lembre-se, eu tenho seno, quero cosseno e tangente. Se nós pensarmos na tangente, tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, é o x dividido pelo y. Então é o x dividido pela raiz de 25 menos x². O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno é o cateto adjacente y, raiz de 25 menos x², dividido pela hipotenusa 5. Perceba que dessa forma, sem usar relações trigonométricas, você consegue também calcular os valores que você precisa. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, o que você precisar. Bem, o que nós temos então? Nós temos essa expressão, que é a nossa integral, e nós sabemos que a tangente é x sobre raiz de 25 menos x², e o cosseno é raiz de 25 menos x² sobre 5. Então, basta substituir. Essa integral vai ser igual a meio, né? A tangente ao quadrado sobre 2, então é meio vezes a tangente ao quadrado. Então, x sobre a raiz de 25 menos x² ao quadrado, mais o ln do cosseno, que é a raiz de 25 menos x² sobre 5 mais c. Espero que tenham gostado da resolução desse exercício. É uma resolução feita de maneira bem informal, bem rápida, de maneira que vocês possam entender. Caso tenha alguma dúvida, é só colocar nos contatos. Eu ficaria muito grato e agradecido se você colaborasse com o canal, se inscrevendo, curtindo e divulgando entre seus amigos que talvez precisem também de uma resolução comentada. Muito obrigado.